Uma nota biográfica do professor Nuno Loureiro. Nuno Loureiro é professor de Educação Física, doutor e pós-doc, com provas de agregação na Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa e investigador no Instituto de Saúde Ambiental da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. É membro da Rede Internacional Health Behavior in School-Aged Children, da Organização Mundial da Saúde, com interesse particular nos temas relacionados com a prática da atividade física, sedentarismo, ambiente construído, obesidade, imagem corporal, sintomas e sono. Dr. Nuno Loureiro é pró-presidente para a investigação no Instituto Politécnico de Beja, onde coordena o Laboratório de Atividade Física e Saúde. Muito obrigado, professor Nuno Loureiro, a palavra é sua. Olá, muito boa tarde a todos e a todos. É realmente uma honra enorme estar aqui. Queria cumprimentar a organização, em particular o Dr. Jorge Bonito, por este bonito evento, fazendo aqui esta ponte, e acima de tudo também ao Marcelo, ao Filipe, ao Hugo, pelo gentil enquadramento que me têm feito, e é realmente, como eu falava há pouco, em off, é uma obrigação nossa participar. Neste momento nós temos muito trabalho produzido nesta temática, mas tem que sair, tem que ser partilhado, temos que ter mais pessoas a participar nesta missão, daí eu participar nestas e em outras situações com todo o gosto, e é para mim realmente um momento grande, um momento bonito de partilha. Então, o tema o qual eu fui desafiado a abordar é a coleção ativa à sua escola, e que eu passaria então aqui a elaborar a nossa ideia. Portanto, seria a abertura, portanto, e a apresentação da coleção ativa à sua escola, explicar um bocadinho a nossa base teórica que deu origem a esta coleção, e também ao enquadramento teórico que suporta a questão da atividade física e a saúde mental, e depois aqui algumas conclusões. Depois penso que no final teremos aqui algum momento também para conversarmos um bocadinho e partilhar um bocadinho aqui as nossas experiências e tentar ver aqui, portanto, passar um bocadinho para lá aqui do slide do PowerPoint. Portanto, eu tenho a honra de pertencer a este projeto muito bonito, que já vai com alguns bons anos sólidos, que é a Aventura Social, do qual nós temos uma mentora, uma mulher extraordinária, uma cientista, que é a professora doutora Maria Gaspar de Matos, é um exemplo para todos nós, e é o elo agregador, e é o nosso dínamo que nos faz realmente com que nós tenhamos vontade em abdicar um pouquinho do nosso tempo e continuar a trabalhar numa causa comum. E essa causa comum envolve neste momento mais de 30 doutores e outros que estão em formação, e neste momento vocês podem consultar aqui o nosso site, o site da Aventura Social, onde está, portanto, os livros de forma absolutamente gratuita, e também outros trabalhos que o grupo tem feito, em particular um trabalho que nós fazemos de 4 em 4 anos, que é o LP Average College Children, do estudo HBSC, que mapeia, que faz um raio-x ao estado de saúde dos adolescentes em idade escolar, e que conseguimos fazer uma comparação com os outros 50 países que participam neste estudo, porque temos perguntas que são exatamente iguais e que permitem exatamente perceber em que ponto é que nós estamos nesses comportamentos de saúde, o que é que nós estamos pior, o que é que nós estamos melhor, e com isto dá suporte a políticas de mudança, caso seja necessário. E então surgiu esta atividade à sua escola como um elogio ao professor. Esta classe profissional que é muitas vezes muito maltratada, não tem a visibilidade que é suposto ter, não tem o reconhecimento que é suposto ter. Então nós percebemos, nós sentimos que queríamos fazer alguma coisa que desse essa visibilidade, que desse ferramentas
às pessoas que estão no terreno e que estão a fazer o seu melhor num período em que estavam a ser outra vez expostos à mudança, que era a entrada da pandemia, a mudança que estava a ser de uma forma selvagem a acontecer nos seus dia-a-dias. O professor que era pai ou mãe e que de repente tinha que viu a sua casa invadida por um conjunto de alunos e que teve que dar resposta. E muitos deles com recursos informáticos limitados, ao QB, não tinham suporte para essa situação, e eles foram à luta, e acho que o país precisa de dar este reconhecimento. Então, o nosso grupo, na exata medida que é a nossa dimensão, foi esse o contributo que deu. Estes livros são gratuitos, é a nossa visão sobre como ativar a sua escola a partir de profissionais que são bons, que provavelmente terão a necessidade de alguma motivação extra para continuarem a ser bons. E esta é a mensagem que nós gostaríamos muito de transmitir aqui, é que nós acreditamos muito nesta escola. Não acreditamos na escola de outros países, acreditamos que podemos aprender alguma coisa com essas escolas, mas é nestas nossas escolas, junto dos nossos professores, que nós acreditamos, e estamos aqui disponíveis também para ajudar, estamos aqui disponíveis para continuar a trabalhar com todos e a aprender com todos. Portanto, nós criámos diversos livros, um deles é a Ativa a Sua Escola a partir da atividade física, o outro seria Ativa a Sua Escola, Ecossistemas de Saúde, Consumo de Substância e Comunicação Online, a saúde mental, o bem-estar físico e psicológico. Portanto, nós tínhamos muita informação sobre o estado dos nossos jovens, através do nosso estudo HBSC, colocámos o desafio aos nossos investigadores de como é que podíamos mudar alguma coisa. E deixámos em cada um destes livros exatamente essas pistas: violência e lesões, família e amigos, e amor, sexualidade e identidade de género, que é algo que nós ainda precisamos muito de continuar a trabalhar, até porque o mundo é admirável e demonstra-nos muito que nós não estamos assim tão tranquilos com o conhecimento que temos. Portanto, muda tudo muito rápido, aquilo que nós acreditávamos que era impossível de acontecer está a acontecer outra vez, saímos de uma pandemia, entramos numa outra guerra, e que de repente a escola tem que ser um porto seguro para crianças que de repente foram muito abaladas no seu dia-a-dia e que têm que recuperar rapidamente, E isso cabe muito às famílias, mas muito ao porto seguro que é a escola. Aquela ideia que a escola está em combustão constante é uma ideia que eu gostaria muito de continuar a rebater. Acredito que há problemas, como em todo o lado, mas a escola tem que se comportar como um porto seguro para estas crianças que necessitam exatamente desse enquadramento. Então, passamos aqui uma parte um bocadinho mais de uma base teórica, que é uma base que também pretende exatamente mexer aqui com um bocadinho das ideias das pessoas, ver portanto, esta temática de um outro ponto de vista que é também muito pessoal e que é sempre sujeito a qualquer tipo de interpretação e análise. Portanto, é a nossa visão deste fenómeno. Então, eu gostava muito de pensar o que é isto do comportamento, não é? Nós falamos do comportamento, e muitas vezes esquecemos de perceber como é que nós definimos o comportamento. E, portanto, podemos usar esta designação aqui de NIG, de 2021, que é como qualquer coisa que um organismo ou ser vivo faça, inclui ações, palavras, manifestações de emoções e pensamentos. Para eu conseguir caracterizar este comportamento, ele tem que ser mensurável. Eu tenho que o conseguir definir operacionalmente e determinar como modificá-lo ou alterá-lo caso seja necessário. E, portanto, se nós sabemos isto tudo e muitas vezes até sabemos reconhecer que ela é importante, como o caso da atividade física, e até sentimos que nos faz bem, então, mas porquê é que é tão difícil mudar este comportamento? Porque devia ser fácil. Nós somos seres racionais, percebemos a informação, ela chega até nós, mas na verdade nós não conseguimos
mudar o comportamento. E se mudamos, rapidamente, ou passado algum tempo, nós recaímos nesse comportamento e voltamos, muitas vezes, ao ponto de origem, ou se calhar até um bocadinho antes do ponto de origem. Então, porquê é que isto acontece? Porque provavelmente, e uma das justificações é que nós somos uma criatura de hábitos e nós fazemos ações que realmente desejamos realizar. Portanto, há muito da sensação de prazer que envolve este nosso comportamento e que ele nos faz persistir nesse comportamento. Eu costumo muitas vezes usar esta imagem, porque eu acho que esta imagem é realmente muito interessante, porque nós temos a tendência a olhar-nos como um ser evoluído que somos, mas que é sempre uma visão um bocadinho mais antropológica. Nós somos profundamente primitivos no nosso ADN. A nossa mudança enquanto seres humanos, em termos do nosso ADN, a mudança é muito pouca. Portanto, nós temos uma profunda evolução cultural que está a ser muito acelerada. Voltando a esta história que não quero recair muito neste dizer da pandemia, mas a pandemia também vai ter um efeito de acelerar muito a nossa evolução cultural. Nós fomos evoluir rapidamente para algumas áreas que nós pensaríamos que ia demorar algumas décadas e, portanto, vamos ser empurrados para aí. E, portanto, também me deixa a pensar um bocadinho que se nós temos uma maior predisposição para descansar ou para correr, se a nossa eficácia evolutiva deve-se essencialmente à nossa capacidade de arranjar energia ou de armazenar energia. E será que fazer o exercício de uma passadeira é o nosso habitat natural neste momento? Nós já deixámos de ter este vínculo que temos com a natureza e, portanto, queria-vos dar aqui esta frase que eu acho que é extraordinária, que o exercício é paradoxal, mas na verdade ele é anormal. É essencialmente gratuito, mas ele está muito mercantilizado. É uma fonte de prazer e de saúde, mas cada vez mais ele causa mal-estar, culpa e vergonha. Portanto, isto, teoricamente, que muitas vezes esta ideia que nos passam, que o exercício é algo natural, que nós nascemos para movimentarmos, eu não sei se é assim de todo tão verdade. Porque se assim fosse, nós estaríamos já a aderir ao comportamento de uma forma muito mais fácil, não precisávamos estar até esta conversa hoje, não é? Seríamos todos ativos. Aliás, a conversa de hoje seria um bocadinho ao contrário, tínhamos que ir ao pessoal que faz atividade física para vir, para pararem um bocadinho e para estarem connosco e nos ouvirem, e estamos a dizer exatamente ao contrário. Estamos sentados a tentar estimular pessoas a poderem ser ativas. E porquê? Porque nós não temos, o paradigma a história não está a ser bem contada, na minha perspectiva. E, portanto, queria-vos dar aqui um bocadinho esta visão da nossa história, que basicamente é isto. Nós estamos num ciclo vicioso de excesso. Porquê? Porque nós temos um cérebro que é algo muito enigmático ainda. Nós sabemos provavelmente mais do fundo do mar, mais do espaço, do que sabemos do nosso próprio cérebro. É muito interessante este fenómeno, mas ele é ávido por energia. Portanto, ele tem uma predisposição para conseguir perceber onde está a energia e dar-nos inputs para nós captarmos a maior quantidade de energia possível. Nós somos seres para receber energia, não somos seres para largar energia. Por isso é que é tão fácil ganhar peso e é tão difícil perder peso. Nós estamos muito sensíveis a ter alimentos ricos em gordura. O nosso cérebro faz esse mapa muito rapidamente. Se não vejam, quando vocês vão a um casamento ou a um sítio fausto, onde há muita comida, vocês veem o vosso cérebro a procurar aonde é que está, portanto, os alimentos mais calóricos. E são aqueles que nós gostamos mais. E as empresas também já perceberam isso, e por isso é que
que associam sempre muito açúcar aos seus alimentos e muita gordura, porque para nós é uma equação absolutamente irresistível. E pior ainda, elas simulam isto como uma mensagem que é enganosa, a dizer que é light, ou que lhe vai fazer bem, ou que vai ser reposta em cálcio, e portanto nós perdemos a culpa, temos o prazer e não acreditamos que aquilo nos vai fazer maravilhas. Por outro lado, temos muito pouco gasto energético. Com isto, o que é que temos? Mais doenças associadas, como os diabetes, que é algo que alguns autores dizem que a maior parte da população mundial é pré-diabética, portanto está num caminho de ser, aterosclerose, várias formas de cancro. E o que é que quer dizer com isto? É que basicamente nós estamos a não utilizar o nosso corpo. Nós estamos a regredir para o uso que ele foi feito. E reparem que nós precisamos de ter pressão para crescer saudáveis. Nós precisamos ter estímulos para que o nosso cérebro possa evoluir. Nós precisamos que os nossos músculos tenham carga para que eles possam evoluir. Nós precisamos de contactar com germes para podermos evoluir. E reparem que, de repente, as mensagens que entraram na nossa casa são exatamente contrárias. Não mexas, não toques, não contactes, não tem cuidado, desinfeta as mãos. Então, todos nós vamos entrar numa bolha e que a osteoporose vai aumentar imenso, a debilidade muscular vai aumentar imenso, a literacia motora vai ser cada vez mais baixa, e não estamos a proporcionar algo que para nós é muito importante, que é o prazer de nos mexer. Se nós não tivermos prazer em fazer as coisas, simplesmente nós não vamos fazer. Volto a dizer, o comportamento é algo que nós adquirimos porque queremos e porque nos dá prazer. Se for imposto, ele gasta muita energia e tendencialmente ele vai abandonar a sua prática. E com isto, e reparem que se isto não acontece assim, nós estamos perante um conjunto de doenças de incompatibilidade. O que é que se considera a incompatibilidade? É entre o que nós somos em termos genéticos e o mundo em que nós vivemos. Este mundo não foi feito para seres primitivos como nós. Foi feito para outros seres. E porquê? Nós estamos a ter doenças terríveis derivadas da forma como nós colocamos o pé no solo. O nosso calçado é extremamente confortável, cada vez mais confortável. Vejam as marcas a dizerem que os calçados é como andar nas nuvens, como tem uma mola. Isto provoca alterações profundas à nossa dinâmica de passada. Com isto, nós vamos ter alterações terríveis à nossa postura, vamos ter excesso de pressão nas nossas articulações, nomeadamente tornozelo, joelho e ancas, um desgaste muito abrupto destas articulações, que depois provocam dores, provocam alterações à marcha, provocando alterações à marcha, provoca dependência medicamentosa e diminuição de qualidade de vida. Passamos muito tempo sentados. Porquê que passamos? Porque é confortável. Porque se vocês forem ver os seres, os indígenas que ainda vivem, portanto, com pouco conforto, eles também passam muito tempo sentados. Ao contrário daquilo que nós acreditávamos. Eles também passam muito tempo sentados. Mas como não é muito confortável, eles interrompem com frequência o seu ciclo de sedentarismo, coisa que nós não frequentamos. Alguém que inicia uma relação junto numa casa, portanto, que casa ou que se junta com outra pessoa, a primeira preocupação é montar a sala. E vamos procurar o sofá mais confortável. E vamos procurar uma televisão e, portanto, nos sentimos felizes de estar confortavelmente instalados. Nós gostamos muito dessa situação. Outra dimensão é a concentração. A maior parte dos nossos jovens vão ter miopia. Nós passamos muito tempo concentrado dentro da mesma zona. Não procuramos outros estímulos. Estamos tão absorvidos por um filme, por um livro, por alguma coisa que nos dá muito prazer. Porque é que nós sentimos uma maior felicidade quando estamos na natureza? Porque há um padrão frugal que nós vemos e que nos abstraímos. E que nós temos uma maior sensação de bem-estar pela natureza.
Alguns ginásios e algumas instituições já perceberam que colocando alguns objetos naturais também dão essa sensação. E depois é a questão do conforto. Nós privilegiamos o conforto e procuramos situações em que gastamos menos energia. Como é que nós mudamos isto? Porque isto é importante mudar. Como é que o forte, quem é que vai sobreviver? Só vai sobreviver os seguintes: se nós deixarmos que essa ação natural resolva o problema. A mesma história, perdoem-me um bocadinho esta comparação aqui, um bocadinho bruta, com as girafas. Só sobreviveram aquelas que foram ao longo do tempo evoluindo com o pescoço maior. Aqui será um bocadinho o mesmo. Só vai sobreviver aqueles que se adaptarem a estas 4 incompatibilidades e, portanto, muitos outros ficarão pelo caminho. Segundo, podemos investir ainda mais em pesquisa e tratamentos biomédicos. Portanto, gastar cada vez mais dinheiro, ter medicamentos cada vez de última geração, gastar mais dinheiro nesta equação, comprar, consumir. A terceira pode ser educar e reforçar, que é aquilo que nós estamos a fazer hoje, e é aquilo que eu acredito mais. E provavelmente é o mais saudável e provavelmente o mais barato. E depois mudar o ambiente. Olhar para a escola de uma forma diferente, olhar para a nossa casa de forma diferente, olhar inclusive da maneira como nós nos reunimos e tentar que possamos fazer as coisas de forma diferente. Muito recentemente surgiu uma nova teoria, que é esta teoria que eu vos apresento hoje aqui, de Boris Cevral, que é a teoria do esforço mínimo para a atividade física. E que basicamente é muito interessante, que diz que o nosso cérebro constantemente tem um conjunto de mediadores que, perante o gasto energético, ele opta sempre pela solução que é mais económica. E reparem se isto não é verdade. Eu trago este desafio aqui, não é? Uma escada ou um elevador? Eu até tinha optado aqui fazer aqui um questionário, mas eu não consigo ativar porque não sou eu aqui a gerir a sala, mas tinha esse preparado. O que é que vocês escolhem? Não é? Para chegar ao segundo andar. Não vale a pena mentir, está bem? Pronto, ok, eu aceito respostas amigáveis. Vão todos dizer que é pelas escadas, mas vocês são todos uns grandes mentirosos, não é? 90% das pessoas que estão aqui vão por elevador. Como é que eu comecei a perceber esta situação? Quando saí dos aviões, durante horas que eu estava ali sentado, desejoso por sair do avião, eu via toda a gente sair do avião e toda a gente ir pela escada rolante. E eu era das poucas pessoas que passava pela escada rolante e ia pela escada. E as pessoas olhavam para mim e diziam: este está louco, este é louco. Então não vai pela escada rolante. Não é? Portanto, estamos a promover isto. Faça a melhor escolha. Vá pela escada. Nós temos que contrariar aquilo que é o nosso impulso natural, que é poupar energia. Porquê? Porque nós vimos da espécie que quem poupou energia sobreviveu. Reparem, quando nós estamos em situações de grande aflição, nós recolhemos uma posição de menor dimensão e com menor gasto energético, a posição fetal. Isso deixa-nos mais confiantes, mais confortáveis e podemos permanecer nesta posição durante muito tempo. E, portanto, este conceito de saúde, ele está realmente em mudança. Já não é só a questão de condição física e mental de uma pessoa, ele envolve muitas outras áreas, questão física, mental, emocional, social, financeira, ocupacional, intelectual e espiritual, e mais. Ele tem 2 polos, isto tem que ser visto como uma corrente que se quer sólida, que não pode ter um elo que é fraco, porque senão eu, perante um momento de tensão, esse elo vai se rasgar, esse elo vai se partir e a saúde da pessoa é posta em causa. Esta questão intelectual é num polo, a pessoa tem que estar informada, não pode ser ignorante. E às vezes nós estamos num mundo que a pessoa está com informação que é falsa, ela é ser ignorante. E vocês estão a ver isso que acontece com as vacinas. Quando nós temos que explicar que a vacina é algo positivo, nós precisamos de reforçar isso muitas vezes, porque há pessoas que vão dizer não, porque eu tenho informação que afinal provoca-me isto, cria-me uma asa nas costas, dá-me 2 narizes e eu fico com um braço no peito. Está bem? Portanto, é isto que a informação má também faz, torna as pessoas ignorantes. A questão social, a pessoa tem que se sentir envolvida.
não tem que sentir solitária. E é por isso que o recurso que muitas vezes muitos fazem à procura numa rede social, à procura de estar envolvido, porque se sente sozinho, não é? Mas também é uma envolvência estranha, porque na verdade não conhece ninguém e na verdade ele continua a estar sozinho, porque quando houver alguma necessidade não tem ninguém que o ajude. Depois a questão física, o estar em forma e o não estar em forma. O estar em forma não é ter o corpo do Cristiano Ronaldo, que é outro mito que a sociedade adotou. Não é isso. É ter uma boa condição física. E depois é a questão emocional e mental, deprimido ou feliz, não é? E que muitas vezes nós, europeus, temos uma tendência muito grande de sentir a nossa parte happy, muito associada à parte económica. Falta-nos sempre alguma coisa. Enquanto, por exemplo, os povos sul-americanos são muito mais felizes com muito menos do que nós temos. Mas o europeu parece que ainda lhe falta sempre aquela coisa, não é? Não, eu quero outro carro, eu quero sempre aquilo. Ok, mas temos que nos sentir felizes com o que temos. E o quanto nós percebemos isso na pandemia, nós conseguimos ser felizes em casa, junto dos nossos. E depois a parte espiritual, que muitas vezes é desvalorizada, mas este ato de acreditar em algo que nos faz avançar, que nos faz ser melhores, é também muito interessante. Seja ela qual é a crença, não podemos usar a nossa parte espiritual para doutrinar outros, para dizer que os outros são maus, porque isso não é isso que nós estamos a falar aqui, não é? Mas também explicar-vos que isto muda com a idade. Isto aos 20 anos há o maior fascínio pela parte intelectual, pela questão física, pela questão social, pela questão emocional, pela questão financeira. É mais consciente quando o pessoal tem 30, 50, a questão ocupacional se calhar ocupa mais aos 30 e aos 40 anos. Portanto, isto para dizer que muda muito em função da idade das pessoas. E agora eu queria voltar a recentrar na questão da atividade física. E que é muito interessante este estudo aqui de Goodall, porque ele analisou 1,9 milhões de pessoas, que é esta ideia dos big data, que também nós vamos agora entrar nesta loucura de ter mega dados e, portanto, acharmos que nós dominamos o mundo porque de repente temos milhões de pessoas e conseguimos publicar um paper assim num quartil bom e que de repente achamos que o mundo é todo assim, e não é verdade, porque nós funcionamos por nichos ecológicos. É que já vou falar um bocadinho também sobre isso, mas é verdade, é que predomina esta tendência, como vocês podem ver, que a maior parte do mundo não faz a atividade física que é recomendada e que isso é um padrão, portanto, é um padrão mais grave nos países, menos grave em outros, mas que é um padrão, é um padrão que é importante nós continuarmos a trabalhar sobre esse sentido e que perante as recomendações para até 2025 que foram feitas em que elevar o número de pessoas que atingem essa prática é praticamente hoje já impossível, nós não vamos atingir e se calhar manter os padrões que tínhamos já seria um objetivo se calhar mais realista, o que é assustador. E por outro lado, as pessoas que não estão muito ligadas à questão da atividade física, olham para a atividade física como sendo, portanto, tendo duas faces. Uma moeda contém duas faces. De um lado é a atividade física, do outro lado é o comportamento sedentário. E não é verdade. Porque uma pessoa pode ser sedentária e pode também fazer muita atividade física. Portanto, o comportamento sedentário também tem que ser visto como um comportamento em mudança, ou a mudar, ou a sensibilizar as pessoas para que elas interrompam o seu tempo sedentário, porque é engraçado que os países mais evoluídos também são os países que apresentam maiores níveis de comportamento sedentário. Portanto, para vocês terem uma ideia, Portugal, os portugueses referem estarem sentados, mais de 10% dos portugueses referem estar 7 horas e meia sentados por dia. E, portanto, são resultados muito semelhantes a muitos países europeus e que é algo interessante. Mas os nossos decisores do mundo, só entendem uma linguagem, e é em linguagem do dinheiro. Portanto, nós
tivemos vários momentos de evolução da espécie humana. Uma delas foi pelo fogo. O fogo veio estruturar a nossa mudança, fez com que o nosso cérebro aumentasse de tamanho, devido ao facto de nós conseguirmos alimentar-nos de uma carne portanto, cozinhada, portanto, isso fez com que nós conseguíssemos ter melhores nutrientes, ter uma estrutura dentária que também evoluiu, porque não precisávamos ter músculos tão fortes. Mas outra das grandes mudanças é o aparecimento do dinheiro. E nós, neste momento, temos uma sociedade que vive regulada pelo dinheiro, não é? Assente numa lógica que nós temos que evoluir todos os anos para o nosso rendimento. E, portanto, este estudo da Ding Ding, que é um estudo que eu aconselhava a todos a procurarem, veio mudar o paradigma para os decisores. Começaram a olhar para a atividade física de uma outra maneira, porque ela conseguiu dizer quanto é que custa o sedentarismo. Ela conseguiu dizer isto. E diz o seguinte, que a inatividade física custou em 2013 ao Sistema de Saúde Internacionais 53,8 bilhões de dólares em todo o mundo, dos quais 31,2 bilhões foram pagos pelo setor público, 12,9 pelo setor privado e 9,7 bilhões pela família. Este fardo é absolutamente desigual entre países, porque os países de baixo rendimento, como vocês sabem, o contributo público é muito menor. E, portanto, faz com que as pessoas que tenham que se manter saudáveis tenham que gastar muito mais dinheiro, que muitas vezes não têm, e por isso leva muitas vezes à degradação da qualidade de vida. E que, por exemplo, em Portugal, para vocês terem uma noção, 65% dos custos diretos, no caso da saúde, são suportados pelo setor público, 9% pelo setor privado e 27% pelas famílias, o que é muitíssimo considerável. A inatividade física é igualmente grave no caso dos adolescentes, mais grave porque os adolescentes estão a adotar comportamentos, estão a consolidar os seus momentos, as suas decisões, suportadas pela consciência, mas muito suportadas pela situação de prazer, e isso faz com que seja uma faixa etária de grande sensibilidade e que é muito importante nós termos em conta. E se vocês repararem neste estudo, que é muito interessante de Farouk, ele demonstra que o declínio da atividade física acontece de uma forma muito consistente, em particular, nesta revisão sistemática e meta-análise, em particular a faixa etária dos 9 anos. É aqui que aparentemente o grande declínio acontece. Significa que entre os 5 ou entre os 3 ou os 4, a partir do momento, quanto mais cedo melhor, até aos 9 anos é uma janela de oportunidade extraordinária, e que os 9 anos parece ser realmente especial para esse domínio e esse gosto pela prática. Mas o Eurofit é uma bateria de testes onde nós temos a questão onde é medida a questão do equilíbrio, da força muscular, da resistência muscular, potência, flexibilidade, velocidade, e portanto este estudo de Tom Dickinson retrata aqui quase 30 milhões de jovens de 30 países, e se vocês verificarem, portanto, temos aqui estes dados, se vocês repararem em termos da zona saudável, vocês veem que o declínio acontece tanto nos rapazes como nas raparigas, e que é algo quase crónico, portanto, já é algo muito expectável, já sabemos muito sobre isso. Mas, por outro lado, os benefícios para a atividade física e para a saúde também estão muito bem documentados. Nós cada vez temos literatura mais sólida que demonstra exatamente isto. E aqui estão alguns livros da minha vida, que eu gosto também sempre de poder demonstrar. Eu gostava muito, noutra altura da minha vida, quando eu tinha mais tempo e tinha menos responsabilidades, ter perdido menos tempo à procura da literatura boa. E demorei muito tempo a encontrar estes livros, e portanto, trago sempre este slide para vos dizer, podem não ler mais nada, mas leiam estes,
que realmente vocês vão saber muito sobre este fenómeno, que é prevenir a obesidade, prevenir diabetes, contribuir para a saúde do esqueleto, melhorar a densidade mineral óssea, por aí ali, aumentar a concentração, optimizar o raciocínio. Aqui está a literatura que diz isto. Portanto, não é achismo, como muita gente tenta fazer. São evidências científicas. Cada vez nós temos mais evidências sobre isso, ao ponto que o exercício pode ser considerado como uma medicina. Esta evidência que pode ser prescrever exercício para uma terapia de 26 doenças crónicas diferentes. E que outra informação que me parece muito importante, que é esta ideia da causa e efeito, esta dose que eu tenho que tomar de exercício para realmente eu ter resultados. Este é um estudo de Eklund de 2019, que foi buscar uma grande quantidade de estudos que utilizaram acelerómetros. Muita da nossa investigação é feita através de questionários, que têm muito valor, mas começou a haver uma necessidade de nós termos dados resultantes do uso de acelerómetros, dados mais objetivos. Então começámos a perceber que as atividades leves, elas tinham um impacto muito grande. Mais do que aquilo que nós acreditávamos que eram as atividades de alta intensidade. Fazer alguma atividade, mesmo as pessoas que faziam muito pouca atividade, mas faziam alguma, elas tinham melhorias. Mesmo as pessoas que não conseguiam caminhar ou caminhavam com muitas limitações, mas quando caminhavam elas tinham umas excelentes melhorias na tensão arterial, na concentração, nas suas respostas cardiovasculares, não é? E que 10 a 12 horas por dia sedentário fossem associadas a um risco entre 1,5 a 2, a quase 3 de maior risco de mortalidade, o que é realmente extraordinário. Isto para vos dizer, portanto, a literatura, temos literatura consistente sobre isto, portanto, aqui está alguns dos artigos que eu considero que são basilares nesta avaliação, desde Eklund, de 2015, Pietro Dempsey, agora de 2020, que nos vem dizer o seguinte, que temos aqui dois polos, não é? Temos o polo sedentário e temos aqui o polo ativo, e dentro do ativo temos o baixo, o moderado e o muito ativo. O que é importante é nós encontrarmos aqui uma equação de equilíbrio entre, portanto, o não estar muito tempo sentado e o ter comportamento ativo moderado e vigoroso. É esta combinação que nós temos que encontrar e cada um terá que encontrar a sua, que seja ajustada à sua vida, de maneira que poder ter uma melhor qualidade de vida e tudo isto e tudo o resto associado. O resto, ter uma melhor saúde mental, ter uma melhor satisfação por si e pelos outros e daí resultante. Outro paradigma que eu gostava que ficasse aqui muito bem presente é que nós temos incidido muito a nossa prescrição sobre a dimensão cardíaca. E o que este estudo do Erickson vem nos mostrar é que, porque foi um estudo muito giro, que envolveu 1,2 milhões de suecos, que foram avaliados quando estavam a entrar para o serviço militar e depois foram à procura deles 30 anos depois, e verificaram que as pessoas que tinham melhor qualidade de vida, que ainda estavam no ativo, que não estavam com problemas de mobilidade e doenças associadas, eram as pessoas que tinham mais força nas pernas. Isto vem demonstrar que nós temos que privilegiar o trabalho da força, cada vez mais cedo, porque o estímulo que os jovens cada vez fazem, os jovens e as crianças cada vez fazem, é mais isento de força. Temos que estimular a força. Para quê? Porque a força dá uma melhor estabilidade, dá uma melhor dimensão muscular, faz com que eu tenha um melhor padrão de deslocação, faz com que eu consiga ter mais movimento, por sua vez me arrasta mais a componente cardíaca e com todos os efeitos associados. Portanto, a dimensão da força, ela é muito importante. Sabemos também, nesta revisão sistemática que nós participámos, que a capacidade física e a capacidade cognitiva, ela realmente está muito associada e que é um importante estímulo para os pais, esta situação. Mas, por outro lado, este estudo também que fizemos veio demonstrar que
não há estilos de vida perfeitos. Portanto, nós tentamos estar aqui 5 comportamentos saudáveis e praticamente nenhum dos jovens da nossa análise de dados consegue cumprir os 5 comportamentos saudáveis ao mesmo tempo. Portanto, esta história de que temos de ter vidas perfeitas também não existem, porque nós também não somos perfeitos. Nós temos é que ter vidas equilibradas. E agora, o que é que nós somos enquanto Portugal? Nós somos 56% das pessoas fazem atividade física, portanto, os homens fazem um bocadinho mais de atividade física do que as senhoras, mas o que eu queria também dizer disso é que nós já contribuímos com 1% para a investigação mundial da atividade física, o que eu acho que é muito interessante, o nosso contributo, para um país tão pequenino, que é muito interessante este nosso contributo. Nós ocupamos o 20º lugar do ranking de 178 países em termos de contributo para a compreensão deste fenómeno da atividade física. E que o estudo do HBSC é um desses contributos. Nós produzimos imensa literatura, para não a suficiente, temos que produzir muito mais, mas os nossos investigadores trabalham muito e dão muito produzem muitos papers, e em termos de atividade física, posso-vos dizer que os dados em termos de excesso de peso, entre 98 e 2018, temos tido aqui temos verificado um bocadinho mais de aumento, portanto 15,8% dos jovens têm excesso de peso em 2018, a obesidade aumentou um bocadinho, portanto estamos com 3,1 comparativamente a 98, que tem 2,3, e que o valor da atividade física 6 vezes por semana tem melhorado. Portanto, não tanto como nós gostaríamos, mas tem melhorado. Nós estamos agora em 2022, como eu disse, este estudo acontece de 4 em 4 anos, em 2022 nós estamos a fazer o nosso estudo para comparar com estes dados. Portanto, contamos que em 2023 saem os dados recolhidos em 2022. E, portanto, este é o valor da atividade física. Reparem, 3 a 6 vezes por semana, ele tem permanecido estável. Mas quando nós comparamos com os outros países, portanto, tanto na idade de mais jovens como na idade dos mais velhos, vocês vejam que nós estamos no fundo deste estudo, particularmente as meninas, que são aquelas que menos praticam de todos os países que participam. Isto para vos dizer que, por outro lado, também tem uma influência direta sobre a maneira como eu percepciono a minha satisfação com o meu corpo. Quem pratica está mais satisfeito, tem uma melhor percepção da cintura, geralmente não está associado a fazer dieta, e que também tem menos queixas de sintomas. Portanto, a atividade física funciona aqui quase como um regulador dos meus sintomas. Isto para vos dizer que saíram algumas recomendações da OMS, de forma muito recente, e que veio trazer uma mensagem que eu gostava que vocês registrassem aqui nesta nossa conversa de hoje, que alguma atividade física é melhor do que nenhuma, e que mais atividade física é melhor para os resultados de saúde. Se eu quero ter melhores resultados de saúde, eu tenho que praticar mais atividade física. Mas se eu não a conseguir fazer, eu não posso me sentir culpado, eu tenho que fazer alguma. Dá para fazer 10 minutos? Dá para fazer 10 minutos. Faça. Vá a pé, vá passear, vá levar o cão, não deixe o carro mais longe do trabalho, vá deitar o lixo mais longe da sua casa. Arranje formas de gastar mais energia. Interrompa o comportamento sedentário, faça alguma coisa, não se sinta culpado de não fazer, mas sinta-se impelido a fazer. E que no caso dos jovens, nós temos metas muito claras: 60 minutos de atividade física todos os dias, fazer atividades físicas vigorosas pelo menos 3 dias por semana e limitar o comportamento sedentário. Tentar estar atento a esta possibilidade dos jovens estarem sentados tanto tempo a ver algo que lhes dá muito prazer e não nos chateiam. Portanto, ainda por cima, se não nos chateassem, mas há aqui um fenómeno que é muito engraçado: eles podem escolher o que querem, nós não sabemos onde é que eles andam, e andam sistematicamente num looping a saber o que é que, a estar no mesmo assunto várias horas. E isso é muito, muito preocupante. Isto para vos dizer que nós estamos num contexto ecológico, temos que entender o nicho ecológico em que estamos inseridos, e que falar em Évora, falar em Beja, apesar de serem próximos, nós temos fatores culturais, históricos, estruturantes, de ambiente construído, que é diferente e que é preciso ter atenção
e intervir. Transportar alguma coisa que funciona muito bem em Beja não quer dizer que seja sinónimo de funcionar muito bem em Évora. Tem que ser adaptado. Daí os livros, quando nós os construímos, a ideia é exatamente essa. Está aqui algumas ideias, mas pense, repense e tente aplicar e aprenda e faça de novo. Interrompa o tempo sedentário. Interromper o tempo sedentário, ter aulas ativas, ter aulas em que os jovens deixam de estar tanto tempo na expectativa e intervêm, faz com que haja melhor desempenho académico e gostem mais de estar na escola, têm 43% menos episódios de bullying, têm menos visitas aos médicos. Portanto, nós temos que mudar também o paradigma como estamos a ensinar os nossos jovens. Agora entrar aqui, porque foi esse o repto que vocês me fizeram sobre os nossos livros. Os livros são grátis, eu vou só apenas destacar alguns aspectos que eu acho melhor, ou que acho mais interessante, e deixo aqui o desafio de vocês irem procurar e fazer as vossas análises. Como é que nós construímos a base para estes livros todos? Primeiro, partir sempre de uma clarificação dos conceitos. Muitas vezes falamos de atividade física, desporto, bullying, saúde mental, violência. Achamos que é tudo a mesma coisa e não. Clarificamos conceitos. Depois fomos ver os dados do nosso estudo HBSC e a seguir dissemos aos investigadores, ok, que recomendações é que vocês podem fazer de forma prática, simples, uma linguagem simples sobre isto. A atividade física foi feita por estes colegas, portanto pela Vânia, pelo Adilson e pela professora Margarida, que deram os seus contributos. E aqui está a questão de clarificar os conceitos. Habitualmente nós usamos termos muito em inglês, depois há a dificuldade de os interpretar, traduzimos assim de uma forma um bocadinho mais à pressa. Às vezes há termos um bocadinho mais português do Brasil, que também não refletem muito bem as nossas questões culturais. Então, parámos, analisámos aqui os conceitos e criámos aqui as nossas definições, desde a criação ativa, desde a atividade física insuficiente, desde o comportamento sedentário. Tentámos clarificar o que era uma escola ativa e, portanto, aqui a própria Nike tem um interesse muito grande em estimular, porque quanto mais ativas as pessoas, também as suas vendas também disparam, portanto aqui uma relação um bocadinho simbiótica. Motivar para 60 minutos de atividade física, esta oferta de educação física de alta qualidade, uma educação física que promova a atividade física e não só a prática desportiva, é algo que nós também temos que repensá-la rapidamente. Depois, criar uma cultura de atividade física para todos, e não esta ideia que os rapazes jogam isto, as raparigas jogam aquilo, e que os velhinhos não podem ter atividade física, e os bebés não podem ser estimulados. Portanto, isto é algo completamente ultrapassado e que é preciso rapidamente retirar. Há ações estratégicas para adotar uma escola ativa. Primeiro, apresentar o caso e procurar parceiros. Nós, no nosso nicho ecológico, não somos nada sem outros. Nós precisamos que outros venham para a nossa equação e que percebam o que é que nós estamos a fazer. A seguir, vamos inspirar outros, liderar uma nova visão para a escola. Nós temos que inspirar e temos que nos deixar também ser inspirados por outros. E a seguir, faça algo sobre isso. Portanto, nós temos neste livro pistas para como fazer isto. E a seguir deixamos ferramentas para uma implementação. Deixamos aqui 5 bons exemplos para ações que se possam ser feitas. Damos origem às fontes, portanto, permitimos que as pessoas vão diretamente às fontes para poder receber esses ensinamentos. Não é uma questão de copiar, é uma questão de adaptar. Se as práticas são boas, não há que ter vergonha de as trazer para nós. Elas vão ser iguais? Não vão ser, porque senão não funcionam. O próprio Fit de Escolas tem um potencial extraordinário, nós só não nos conseguimos aplicar. Retiramos dados, mas não fazemos nada com os dados. Os miúdos sentem-se muitas vezes frustrados, porque e agora, o que é a seguir? Há outros módulos do Fit de Escolas que nós temos que conseguir usar. E deixamos alguns questionários para que vocês percebam em que nicho ecológico é que estão e por onde é que hão de começar. E depois esta parte da saúde mental, que foi feito pela professora Tânia, pela Gina, pela Ana, pelo Fábio, e pelos outros colegas que há bocado também já citei, e a mesma lógica, clarificar a terminologia do o que é que estamos aqui a falar do bem-estar,
o que é o bem-estar social, bem-estar emocional. Depois, esta prevenção e da promoção da saúde mental, que hoje é tão interessante, que é, nós temos que entender a questão subjetiva do bem-estar. O que é o bem-estar para uns e o bem-estar para outros. Não doutrinar a nossa ideia de bem-estar para outro. Nós temos que perceber o que é que o outro está a pensar com a nossa análise. Não é? Temos que olhar e tentar perceber se a pessoa está a ter um bom bem-estar ou um mau bem-estar e o que é que causa esta situação. Depois, perceber o que é que causa, o que é que impacta na qualidade de vida neste caso, dos nossos jovens, este aumento da preocupação com o seu rendimento escolar, esta pressão familiar da sociedade que exige que se cumpra métricas, que os rankings se atinjam, qual é a escola que incide mais com os nossos meninos, com as nossas meninas, que têm que ter uma profissão, que têm que saber isto, que têm que saber aquilo. Portanto, isto causa uma grande ansiedade, provoca um conjunto de sintomas, tanto físicos como psicológicos, e que está a ter um impacto muito grande, ainda não conseguimos entender muito bem, mas temos um grupo de investigadores muito dedicados a isto, a entender isto, que, por exemplo, a automutilação, que é algo que era antigamente quase inexistente, e hoje já começa a ser uma realidade, e que começa a haver muitos episódios, não tantos, felizmente, como às vezes a comunicação social quer transparecer, mas que é preciso estar atentos e, acima de tudo, dar voz aos jovens, que é um projeto também que nós temos bem bonito, que exatamente dar voz às crianças, perguntar o que é que eles sentem, como é que eles veem a possibilidade de mudar a escola. Isso fica expresso também neste livro, e que, por exemplo, eu trouxe aqui o que é isto de ser feliz. O que me faz ficar feliz são as boas notas, reparem, esta associação entre o rendimento académico e ser feliz. O que para mim mais importante são os amigos e os amigos estão lá ou não estão? E os pais estão lá ou não estão? Quando discutimos com amigos, ficamos muito felizes por fazer as pazes. Eu já partem do princípio que vão discutir, mas a seguir vem a parte boa, que é fazer as pazes. A alegria é quando não há aula de substituição e vamos para o campo jogar à bola. E, portanto, esta ideia que não, que ele tem que estar regulado, porque se não estiver regulado é uma perca de tempo. Não, eles estão a fazer amizades, eles estão a aprender. O sentimento mais positivo foi receber uma tábua nova de skate. A coisa melhor é estar com a família. A coisa melhor é estar com as pessoas que eu gosto, fazer as coisas que eu quero. Isto lá está, mostrar que o comportamento é alimentado ou é justificado pela emoção que me cria. Depois, eles deixam pistas. Eu não as elenco aqui, deixei aqui só 3. O livro tem as restantes, exatamente para aguçar a curiosidade, a necessidade da formação dos professores saberem como lidar melhor e motivar os alunos. Nós, muitas vezes, não desenvolvemos essa capacidade da curiosidade. Aliás, tendemos a matá-la porque queremos... O professor tem que ser sempre um estimulador de curiosidade, tem que ser um desafiador, tem que ser alguém que provoca, tem que ser um provocador. É a visão que eu tenho para o ensino. Aliás, eu tento praticar isto todos os dias com meus alunos. Acredito que muitas vezes eles também saem frustrados, assim como eles saem frustrados da equação, porque percorremos caminhos que não estão escolhidos à partida. Às vezes vamos por caminhos um bocadinho mais tortuosos, mas eu acredito que são os mais divertidos também. Saliento a necessidade de trabalho em conjunto entre pais e professores, lá está, olharmos para o modelo ecológico e saber que intervindo sobre o aluno, talvez estamos intervindo sobre a família, mas a família tem que compreender a nossa mensagem. Não é? Muitas vezes eu também digo aos meus alunos que quando eles têm mais notas, o culpado é sempre o professor, porque é fácil o pai perceber esta mensagem e o pai aceita. Agora, se isso vai fazer com que eles melhorem, não. Porque se eles optassem por estudar um bocadinho mais ou procurarem outras formas de obter o conhecimento, era mais vantajoso. Porque esta ideia de desculpabilizar é uma ideia que está muito enraizada na nossa cultura.
que é uma cultura hiperprotetora das crianças. Nós cada vez temos menos crianças, só temos uma. E aquilo é o nosso tesouro, é o nosso Banco de Portugal, e nós temos que cuidar dele, ali como mais ninguém cuida. E, portanto, nós queremos que ele seja o cientista que vai resolver o cancro. Portanto, é uma dávida aquela criança, e, portanto, nós protegemos-la à prova de tudo e de todos. Nós temos que lhe dar tudo. Não sei se temos. Acho que a visão não é essa, porque eu também já vos disse, para as crianças crescerem saudáveis, tem que haver pressão QB, tanto do ponto de vista físico, como do ponto de vista cognitivo, como todas as outras dimensões. Porque o mundo está a mudar muito rápido. Nós nem sequer sabemos quantos de vocês é que acreditavam que ia haver uma guerra, quantos de vocês é que achavam que ia haver uma pandemia. Nós achávamos que a nossa geração estava à prova disto tudo. Porquê? Porque éramos mais inteligentes que os outros. Somos tão inteligentes que repetimos as mesmas coisas que os outros fizeram. Com um problema, é que nós estamos dentro da guerra. Mas também nos faz ter questões empáticas que nós não deixamos e perdemos a questão de empatia. Então estas ferramentas para mim é muito interessante, que eu deixei aqui os 5C. Nós temos que ser competentes, temos que saber o que é que queremos, temos que ser confiantes, temos que transmitir confiança e até diria coerência. Não é? Esta ideia da connection, temos que nos conectar. Quando passamos muito tempo a dizer não, eu não quero porque podes-me contaminar. Temos que ter carácter. É algo tão difícil ter caráter. Nós queremos lugares comuns, queremos que as pessoas nos aplaudam quando nós dizemos as coisas que são certas. Não é? Portanto, andamos aqui à procura de adeptos, queremos integrar clubes. Por isso é que vocês veem esta dimensão clubística que existe em Portugal. Não é? Queremos pertencer a algo, então dizemos lugares comuns. Mas não temos caráter, porque se o lugar comum mudar, o que é que eu tenho que dizer mesmo? Isto não é ter caráter. O caráter é atacado quando as pessoas têm convicções. E depois temos que ter compaixão, que era algo que nós já não tínhamos, ou que estávamos a perder, e que agora, que a guerra, que esta situação traumática que estamos todos a viver, nos está a devolver de uma forma muito atroz, e que é muito interessante nós a percebermos, mas que causa muita ansiedade nas crianças, e que ela também tem que ser regulada e tem que ser acompanhada. E depois deixamos algumas recomendações que possivelmente que promovam uma coisa que as crianças e os jovens têm muita dificuldade, que gera muita ansiedade, que gera pouca saúde mental, que é a gestão e autorregulação das emoções, a resolução de problemas, a gestão de conflitos, a gestão do tempo, porque nós não sabemos gerir o tempo, porque de repente queremos fazer tudo ao mesmo tempo e perdemos tempo a fazer coisas que nós gostamos. E depois as coisas que nós não gostamos, nós deixamos para amanhã, ou deixamos para daqui a bocado. Depois não temos tempo para fazer aquilo que realmente nós devíamos fazer. E depois, ações com famílias. Nós temos que trazer as famílias à escola. Ações com crianças, pelo gosto de estarem na escola, mas também as pessoas também têm que gostar de estar na escola. Os funcionários também têm que gostar de estar na escola. Porque senão, se uma parte desta equação não está em causa, ela não é acompanhada. Depois portanto, esta questão que já falei da gestão do tempo, de repente, o tempo, 24 horas, nós metemos naquelas 24 horas tanta coisa que queremos fazer. Um bocadinho como eu costumo dar esta ideia aqui, quando falo do tempo, um bocadinho como a minha gaveta das meias, em que eu vou comprando meias e vou lá colocando, e como tenho muito pouco jeito para a arrumação, a gaveta vai começando a não fechar. Se o dia pudesse esticar para ter 28 horas, não é? Então onde é que eu roubo esse meu tempo? Onde é que eu vou roubar? Eu vou roubar ao meu sono. E se eu não durmo o tempo suficiente, porque eu lá está, tenho um organismo extremamente primitivo que me obriga a dormir o tempo suficiente para me regular, para me regenerar, para fazer o meu reset. Eu vou para a escola com a minha bateria em baixo, eu vou aborrecido, eu vou conflituoso, eu vou com muita pouca possibilidade de aprender, eu vou menos receptivo. Portanto, esta gestão de tempo é muito estruturante. E com isto, porque o nosso tempo está aqui, é o tempo que me ofereceram, porque isto, poder falar, é oferecer tempo.
é uma outra dádiva que muitas vezes nós não sabemos cuidar nem respeitar. Quando as pessoas nos ouvem, é uma dádiva que as pessoas nos estão a dar. E, portanto, eu quero ser rigoroso aqui nesta gestão do meu tempo e dizer-vos que, para o futuro, nós não sabemos nada sobre o futuro. Nós vemos aí pessoas a comportarem-se como videntes, mas, na verdade, nós somos todos cinturão branco, mas todos nós temos que co-inventá-lo. E se as pessoas estão aqui a ouvir-me, portanto, é porque têm interesse nesta temática e, sim, vão fazer a sua diferença, vão fazer a diferença. Primeiro começam por vocês e depois farão a diferença junto de quem está perto de vós. Se puderem influenciar um, nós já podemos dar por adquirido o nosso dia. Se forem 10, fantástico. Assim, esta ideia de trazer mais atenção da sociedade moderna para a atividade física e para o bem-estar. Não é algo adquirido, é algo que se tem que conquistar. Nós temos que trazer mais pessoas para esta temática. E a seguir, evitar esta ideia de culpa. Não é? Eu não tenho aquele corpo, eu não posso fazer aquele exercício. Aquilo não é para mim. Não há isto não existe. Essa culpa não existe. Temos que acabar com ela. Sim, é bem-vinda, sim, faça. Se pode fazer, procura alguém que ajude, que a recomende, que faça alguma coisa que lhe seja útil, que não lhe provoque pior do que você já estava e que inclusive possa ser algo que você possa ter mais prazer. Tem que ser uma necessidade, mas também uma diversão. Vai se divertir. E se eu me divertir, eu vou fazer mais vezes. E depois a abordagem é multifatorial. Esta ideia que a atividade física, a saúde mental, é do desporto, é do médico, é do terapeuta, é do enfermeiro, do fisioterapeuta. Não é de ninguém. O corpo não é de ninguém. O corpo não é de ninguém. Está bem? O corpo é da pessoa e a pessoa recorre a quem puder ajudar. E se pudermos estar todos juntos nesta causa, melhor. Este grupo em que eu pertenço é um grupo cheio de pessoas completamente diferentes. E é por isso que ele é tão bom. É pela diversidade que faz realmente esta diferença e a maneira como nós resolvemos a nossa diferença de visões. E isso é que faz toda a diferença. E modelos ecológicos são muito mais eficazes e qualquer contributo que vocês possam dar para esta causa será sempre um grande somatório. E dou por concluído aqui as minhas ideias, mais do que a minha exposição. Vocês podem ter acesso aos livros a partir deste site, aventurasocial.com, e ao vosso dispor para aquilo que vocês precisarem. Obrigado. Ora, muito obrigado pela muito clara e excelente apresentação, professor Nuno Loureiro. Tenho certeza que nos fez refletir sobre as nossas próprias ações e as dos nossos alunos. Eu confesso que eu sou um dos que vou pelo elevador, muitas vezes, mas tenho que mudar essa atitude. Eu abro agora o espaço para algumas questões. Nós temos algumas questões aqui do professor Jorge Bonito, e aproveitando o meu papel de moderador, eu acho que a minha questão também vai ao encontro da primeira questão do professor Jorge Bonito. Eu perguntaria como gerir a dicotomia, vamos dizer assim, na atividade física do culto ao corpo versus a saúde, o que eu acho que vai muito ao encontro da primeira pergunta do professor Jorge Bonito, que é, eu vou ler aqui porque é mais fácil, eu acho que todo mundo ouve também. Obrigado. Referiu-se que o importante é ter uma boa condição física e não termos um corpo de Cristiano Ronaldo. Como se pode definir uma boa condição física? Essas são as duas primeiras perguntas. Bem, são perguntas de teste, não é? São perguntas já para dar 7 valores na frequência. Bem, realmente lá está o clarificar a questão dos conceitos, não é? Porque o que vende, o que apaixona as pessoas o que entra na casa das pessoas é muitas vezes atletas extraordinários que têm uma prática profissional que muitas vezes até nem é saudável. Aliás, eu acabei de mostrar um bocadinho esta dose de causa e efeito entre a quantidade de atividade física e a questão associada à mortalidade. E os atletas que têm mais
atividade física barra prática desportiva, portanto aqui já não estamos a falar só da atividade física, eles têm maiores riscos do que aqueles que têm uma prática mais moderada, mais equilibrada. E portanto esta condição física, que eu prefiro até chamar aptidão física, ela também é mensurável pela questão cardiovascular, pela questão da força, pela questão da flexibilidade, portanto, ela também tem algumas expressões que nós conseguimos quantificar, como eu também vos disse, a questão do comportamento, ela tem que ser mensurável. E esta ideia de explicar às pessoas que não tem que perseguir algo que é muito difícil, que se calhar do ponto de vista genético ela nunca vai conseguir, sem ter que recorrer a alguma operação plástica, ou sem ter práticas abusivas de exercício ou de nutrição, ou medicamentosa, ou de todas, com um risco muito grande para a sua saúde, não é isso que a pessoa tem que perseguir. A pessoa tem que perseguir realmente é a melhoria da sua aptidão física, melhorar a sua componente cardiovascular, melhorar a questão da força. E provavelmente esses objetivos são mais tangíveis, a pessoa sente-se menos frustrada, sente que está mais ao seu alcance. E isto consegue entrar numa espiral positiva de mudança. E eu acho que é esta mensagem que nós devemos transmitir e que ela deve ser muito simples. É claro que quando o professor Jorge Nunes coloca esta questão, eu tenho sempre a tendência de me alongar na explicação e torná-la complexa. Mas eu tenho que tentar não o fazer, porque nós temos que passar esta mensagem que é simples. Nós temos que, na verdade, movimentar-nos mais, nós temos que interromper o nosso comportamento sedentário mais vezes, ou seja, a cada 30 minutos pudermos levantar-nos, dar uma volta, fazermos, portanto, aulas que impliquem movimentação dos alunos, para repensarmos esse paradigma, vamos conseguir ter melhor qualidade de vida. Não sei se consegui responder, Marcelo, se me perdi. Acredito que sim, acredito que sim. Tenho a segunda do professor Jorge Bonito. Por vezes parece que Portugal está muito mal comparativamente à Europa, relativamente à obesidade. Mas eu observo, particularmente no Algarve, uma cultura de comida e, particularmente, uma cultura de consumo de cerveja entre os estrangeiros. Ou seja, parece-me haver muitos obesos também entre os estrangeiros. A questão é, como articular o conforto da vontade de consumir, por exemplo, e a saúde? Ou seja, temos de andar sempre reprimidos com culpabilidade por consumir e não realizar atividade física? Pronto, mantém-se o padrão da excelência das perguntas. Bem, sairemos aqui à meia-noite seguramente hoje, mas eu saio divertido. Obrigado pela questão. É assim, o português vive numa dualidade que é cultural. Nós andamos sempre entre o melhor e o pior. Reparem que nós queremos o maior lager social da Europa. Nós queremos o melhor bolo de chocolate do mundo. É algo que está na nossa cultura. Nós somos um povo extraordinário, encostado numa parte de território pequena, com um país gigantesco ao lado e com um horizonte incrível que é o mar e que nos obrigou a ir à procura. Foi esta nossa curiosidade, saber que nós não tínhamos um fogo enorme para ir, esta curiosidade que nos fez levar para outro território. E de repente nós crescemos enquanto país e sentimos que eram os maiores do mundo. Quando perdemos isto, voltámos a fechar dentro da nossa consciência e dizer assim, agora somos péssimos. E portanto nós vivemos muito nesta angústia de sermos os mais obesos, os mais... Por isso é que o estudo do HBS vem mostrar que afinal, sim, nós não estamos na média europeia em muitas dimensões, mas podemos chegar. É verdade que um país como o nosso, que tem sol, que tem uma comida extraordinária, mas esta comida extraordinária demora tempo a confeccionar. E de repente nós estamos com uma família para cuidar, nós temos que dar-lhe a melhor comida, que é mais cara do que a outra, e que demora tempo. E que de repente o miúdo tem que estudar, e eu tenho que fazer não sei o quê, e depois tenho que fazer não sei o quê, se calhar um outro emprego
precisamos de não sei o quê, e portanto não há tempo para essa situação. É claro que temos que trabalhar para o equilíbrio, educar para o equilíbrio, ter as pessoas equilibradas, é algo que nós temos que investir na nossa situação. Os estrangeiros muitas vezes vêm para o nosso país porque nós ainda temos esta comida mediterrânea fantástica, mas nos portugueses já começam a não consumir essa situação. Aliás, muitos dos nossos alunos no ensino superior, no primeiro ano, é quando há esta mudança muito radical de comportamentos, vêm sem conseguirem confeccionar nada. Não sabem estrelar um ovo. E nós achávamos que antigamente era uma questão de género. Mas os homens já fizeram um excelente trabalho, que é também... Perdão, as rapazes também já fizeram um excelente trabalho, que é também não sabem fazer nada. Não é? Portanto, o nivelado dos géneros não foi para cima, foi para baixo. Portanto, também elas já não sabem fazer nada. E, portanto, andamos aqui, eu pergunto aos meus alunos o que é que tu sabes fazer, eles sabem fazer massa e atum. Portanto, andam a comer massa e atum, portanto, um semestre. E se as cantinas não derem esse aporte, não trouxerem esse suporte alimentar para eles comerem bem, portanto, é um problema já. O consumo da cerveja, não é? Que é este culto ao álcool que nós também temos. Nós, reparem que desde jovens que nós temos este culto à bebida. Nós comemoramos momentos bons com bebida. Nós estamos com os amigos a beber. E, portanto, este culto à cerveja é algo que nós também temos de repensar isto. Não é? E que muitas vezes até as próprias práticas esportivas, nós conquistamos coisas no campo ou na pista e depois vamos comemorar com os amigos porque ganhámos, porque fomos campeões e, portanto, vamos lá aqui beber esta. É algo que nós temos que pensar. A ideia, a mensagem que eu queria transmitir aqui é sim, nós temos que olhar para dentro e pensar que não estamos assim tão mal, mas que nós podemos melhorar e que temos que ter objetivos que são tangíveis para a mudança e que sim, que vamos precisar de se calhar ajuda para mudar e que é possível. Mas é para o equilíbrio, não é passar do polo de dominados para dominantes. E se somos dominados, somos muito tristes, e coitadinho de nós, este fado, não há nada a fazer. E depois não, nós temos o Cristiano Ronaldo e somos os melhores do mundo. Quer dizer, o português é realmente um povo extraordinário que passa do 8 ao 80 assim, em velocidade supersónica. De fato é. Professor, eu só vou fazer só mais uma devido ao tempo que nos enviaram aqui. Eu acho que vai muito ao encontro do webinar de hoje. E diz assim, a Organização Mundial da Saúde recomenda que seja garantida uma oferta de educação física de boa qualidade e oportunidades positivas de atividade física nos ambientes de educação, desde o nível pré-primário ao secundário. Certo. Então, na sua opinião, qual os maiores desafios que as escolas portuguesas têm de enfrentar na atualidade para oferecerem essas oportunidades positivas da atividade física? Olha, eu acho essa pergunta excelente. Muito obrigado por me deixarem responder a isso. Nós só podemos ter boas respostas com boas perguntas. E, portanto, olha, o desafio é realmente interessante. Primeiro, perceber que esta história da matemática, do português, não sei o que mais, é muito importante, sem dúvida. Mas que não se esgota aí a importância. A importância acontece também nas outras disciplinas. Eu penso que esta nossa educação, que é muitas vezes elogiada no estrangeiro, é uma educação que privilegia o equilíbrio e que todas são importantes. Por isso é que ela existe no programa, de uma forma complementar. E, portanto, quando nós damos privilégio, nós damos esta primazia a algumas, damos também a ideia que as outras não são importantes. A seguir, olhar para quando o menino ou a menina começa quando sai da porta para fora, ela já pode estar num processo de promoção da atividade física. Nós temos que incentivar a que o transporte ativo ocorra. Porquê? Porque permite que a criança se aproprie do seu mundo, não tenha uma visão estereotipada do seu mundo ou da janela do seu carro. É claro que isto há pessoas que dá e há pessoas que não dá. Temos que analisar. Permite ao pai falar, ao pai ou à mãe, portanto, falar com a criança. Há espaço para ela interagir. Há espaço para
terem momentos de partilha, há espaço para envolver outros, aprender o trânsito, ver outra visão do mundo, a seguir olhar para os espaços de recreio e tentar ter espaços de recreio que sejam realmente interessantes, estimulantes do ponto de vista motor. Há escolas que tiveram uma grande intervenção, exatamente em sala de aula, porque era necessário, mas muitas vezes esquece-se do espaço exterior e não tem grande intervenção ali. Portanto, dinamizar aquele espaço. E a seguir, olhar para a sala de aula e ver como é que eu posso tentar ensinar com outro tipo de recursos, com pausas ativas, com um ensino um bocadinho mais ativo, haver aqui uma simbiose entre várias disciplinas. Sempre que eu tenho uma colaboração é sempre mais difícil, porque eu não faço a minha gestão do meu próprio tempo. E muitos colegas me referem, eu tenho que cumprir o programa, eu tenho que cumprir o programa. E até o professor de Educação Física tem, eu tenho que cumprir o programa, eu tenho que cumprir o programa. Portanto, até nós começámos a estar aqui porque quisemos começar a mostrar com uma grande evidência porque é que razão é que nós damos um 3 ou um 4 ou um 5. Quer dizer, a ciência também veio trazer para a aula de atividades físicas uma complexidade que é discutível. Eu acho que é preciso voltar a discutir a escola. Deixou-se de discutir a escola. Só se diz mal da escola. Isso não é discutir a escola. Isso é dar uma opinião sobre a escola. E não é verdade. A escola tem coisas muito boas, professores muito bons. Sim, haverá outros que não serão tão bons. Vamos ter uma mudança nos próximos 10 anos de paradigma. Vamos ter muita gente que vai se reformar. Gente que vai fazer falta à escola, porque é ali que também tem muita experiência. Mas pessoas que não a transmitiram porque também se desiludiram no processo. Mas era muito importante recuperar o que elas sabem, que pudessem partilhar com outros o que sabem. Não é à toa que as sociedades mais evoluídas olham para o ancião como um ser que tem saber e que arranja momentos de que ele possa aconselhar outros a não cometer os mesmos erros. Eu não sei se nós vamos a tempo de recolher isso. Eu não sei se aqueles que saem também querem transmitir, sem moralismos, que esta ideia aqui de moralizar também, que está muito assente em nós. Nós queremos moralizar, porque eu quero pessoas para o meu clube. Mas acho que, acima de tudo, nós temos que voltar a discutir a escola num contexto que é difícil, porque nós não temos muito espaço para discutir. Não é? Nós vimos numa situação de pandemia em que a nossa margem de tolerância ela está a ser muito posta em causa. Nós queremos repelir. Se tu não tens a minha opinião, tu não pertences a mim, portanto estás fora. Isso é triste, mas eu tenho muita, por exemplo, aqui no nosso grupo, tanto, a começar pela pessoa Margarida Gaspar de Matos, transmitir muito esta imagem que há uma mudança positiva. Nós não estamos no fundo, também não estamos lá no topo, mas temos muito bons indicadores que nos podem ajudar a mudar pela positiva. Mas temos que envolver mais pessoas no processo. Muito obrigado pelas respostas. Eu peço desculpa às perguntas que não puderam ser ditas devido ao tempo também. Com certeza é um tema muito importante e necessário, né, de falarmos. Gostaria de agradecer a todos e a todas que participaram e prestigiaram esse evento, em especial o professor Nuno Loureiro, que aceitou o nosso convite e nos ofereceu um webinar valioso. Muito obrigado, professor. Eu volto a ressaltar que a gravação do webinar estará disponível no YouTube do CIEP, que nós vamos colocar o link aí no chat. E informar também que nós daremos continuidade ao nosso ciclo de webinars no próximo mês, no dia 20 de abril, também às 17 horas, cujo tema será o papel e a intervenção das atividades policiais na violência doméstica, com o chefe do Comando da Investigação e de Apoio a Vítimas Específicas da GNR, David Aleixo, e nós vamos divulgar o link de acesso brevemente. Novamente, muito obrigado, professor Nuno Loureiro, muito obrigado a todos e a todas as participantes. Uma boa noite e até o próximo webinar.